Era uma vez nas vastas e misteriosas florestas do meio oeste americano, uma pequena cidade chamada Willow Creek. Para os visitantes, Willow Creek parecia um lugar tranquilo com ruas bem cuidadas e casas pitorescas. Mas para os meus moradores locais havia um segredo antigo e sombrio que assombrava as florestas ao redor: a lenda do Wendigo. O Wendigo, segundo as histórias contadas pelos anciões, era uma criatura faminta e sinistra, capaz de controlar o vento e os animais da floresta, sempre à procura de almas perdidas. Aqueles que cruzavam o seu caminho raramente voltavam para contar a história. Emily, uma jovem corajosa de Willow Creek, e seu irmão mais novo Tommy sempre foram fascinados por essas lendas. Um dia, decidiram explorar um caminho na floresta que nunca havia tomado antes. Com o sol se pondo e lançando longas sombras sobre a floresta, o ambiente se tornava cada vez mais misterioso. Enquanto caminhavam, encontraram uma clareira onde estava parcialmente enterrado um velho diário. Curiosos, os desenterraram e descobriram que pertencia a um caçador chamado Silas, que vivia na região há mais de 100 anos. Nas páginas do estudo diário, Silas relatava encontros aterrorizantes com o Wendigo, descrevendo a criatura como um ser capaz de se mover silenciosamente pela floresta, levando suas vítimas sem deixar rastros. Determinados a descobrir mais sobre o Wendigo, Emily e Tommy continuaram lendo o diário e encontraram anotações sobre um amuleto especial feito de ossos e penas. Segundo Silas, esse amuleto poderia proteger aqueles que o carregassem, mantendo o Wendigo afastado. O caçador havia escondido o amuleto em uma caverna secreta, temendo que o Wendigo pudesse usá-lo para seus próprios fins. Com coragem renovada, Emily e Tommy decidiram seguir as pistas deixadas por Silas. A jornada foi cheia de perigos, incluindo trilhas traiçoeiras, animais selvagens e a sensação constante de serem observados. Finalmente, após enfrentar muitos desafios, encontraram a caverna escondida atrás de uma cachoeira. Dentro da caverna, em meio às sombras dançantes criadas pelas luzes da tocha, descobriram o amuleto protetor. Era um objeto fascinante, feito de ossos finamente trabalhados e penas coloridas. Ao segurá-lo, sentiram uma estranha sensação de segurança e poder. Sabiam que aquele amuleto era a chave para proteger sua cidade. Quando retornaram a Willow Creek, compartilharam sua história com os habitantes da cidade. No início, muitos estavam céticos, mas a coragem e determinação de Emily e Tommy logo conquistaram a confiança dos moradores. Pequenas réplicas do amuleto foram feitas e distribuídas entre os habitantes para que todos pudessem se proteger. A lenda do Wendigo continuou a assombrar as florestas ao redor de Willow Creek, mas graças à bravura de Emily e Tommy, a cidade estava mais preparada para enfrentar seus medos. Os anciões passaram a contar a história da coragem dos dois irmãos como uma lição para as gerações futuras, lembrando a todos que mesmo no lugar mais pacífico, podem existir segredos antigos e sombrios esperando para serem descobertos. E assim, a história de Willow Creek e do Wendigo se tornou parte integrante do rico folclore americano, destacando a importância da coragem, da determinação e do espírito de união diante dos mistérios e perigos do desconhecido. Mas aqueles que tiveram a bravura de estar frente a frente com o Wendigo, poucos conseguiram sair com vida. Na sombria e misteriosa vila de Sleep Hollow, onde as árvores altas sussurram segredos e a névoa cobre os campos ao entardecer, havia uma lenda que atormentava os habitantes há séculos. A história falava de um cavaleiro sem cabeça que cavalgava pela noite em busca de sua cabeça perdida. Seu nome era dito em sussurros e os moradores evitavam sair após o pôr do sol. Certa noite, uma jovem chamada Alice, recém-chegada à vila, decidiu investigar a lenda. Fascinada por histórias de terror, ela era determinada e corajosa, não acreditava em fantasmas e achava que tudo não passava de uma superstição. Alice explorou os arredores de Sleep Hollow e ouviu relatos de pessoas que juravam ter visto o Cavaleiro Sem Cabeça.
Uma dessas pessoas com quem ela conversou disse para ela não perturbar os mortos e ficar bem longe do cavaleiro, mas ela era determinada. Na noite de Halloween, Alice decidiu seguir um antigo caminho que levava ao coração da floresta, onde diziam que o cavaleiro aparecia. Armou-se com uma lanterna e com uma respiração funda, seguiu em frente. Conforme avançava, o vento frio acariciava seu rosto e o som dos galhos quebrando sob seus pés aumentava a tensão. Enquanto caminhava, a lua cheia surgiu atrás das nuvens, iluminando o caminho à frente. De repente, Alice ouviu o trotar de um cavalo. O som se aproximava cada vez mais, e ela começou a sentir um arrepio na espinha. Olhando ao redor, avistou uma sombra imponente cavalgando em sua direção. Era o Cavaleiro Sem Cabeça. Com a espada levantada, o cavaleiro avançou rapidamente. Alice tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Em um momento de desespero, ela lembrou-se de um relato dos moradores sobre uma antiga lenda que dizia que o cavaleiro poderia ser libertado se alguém encontrasse sua cabeça e a devolvesse a ele. Mas onde estaria essa cabeça? Alice reuniu toda a coragem que possuía e gritou: "Eu vou encontrar sua cabeça!" O cavaleiro parou como se estivesse considerando a oferta. Ele apontou para o norte da floresta e Alice entendeu que devia seguir naquela direção. Com o cavaleiro ao seu lado, ela caminhou por horas até que chegaram a uma caverna escondida. Porém, o cavaleiro não poderia passar dali. E apontou para dentro da caverna, e Alice, acenando com a cabeça positivamente, entrou lá dentro. Alice viu um altar, no centro estava a cabeça do cavaleiro. Olhando ao redor, ela viu algumas escrituras que mostravam que o cavaleiro foi amaldiçoado por aqueles que conspiraram contra ele, o decapitando. Sua cabeça foi colocada naquele altar e, com a ajuda de magia negra, ela foi aprisionada e o cavaleiro amaldiçoado a vagar por toda a noite em busca de sua cabeça, mas sem poder ter sua cabeça de volta. Alice pega a cabeça, acabando com a maldição e entregando-a de volta ao cavaleiro, que a pega e coloca de volta em seu corpo. Nesse momento, o clarão se forma e o cavaleiro desaparece num passe de mágica. Alice voltou à vila com a espada do cavaleiro como prova de sua coragem. A história do Cavaleiro Sem Cabeça agora era contada de uma nova maneira, com Alice como a heroína que libertou a alma atormentada dele. E mesmo que a lenda tenha mudado, a vila de Sleepy Hollow continuou envolta em mistério, sempre esperando o próximo herói que enfrentaria seus próprios medos.